Olá pessoal, paz e bem. Hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre por que se fazer o caminho de Santiago de Compostela. Como vocês sabem, eu estou treinando para fazer esse caminho e as pessoas me perguntam, né? Por que você vai fazer isso? E essa pergunta aparentemente simples exige um pouco de reflexão. E eu aproveitei inclusive parte de uma reflexão que fiz o ano passado, que tem a ver muito com essa minha motivação de fazer o caminho. E então eu vou tomar liberdade de ler isso para vocês, que é um pouco extenso, mas que é importante que não seja perdido parte alguma. Tá bom? Então vamos lá. Por que fazer o caminho de Santiago? Todas as pessoas que desejam fazer o caminho de Santiago de Compostela devem se perguntar: por que estou fazendo esse caminho? E de fato, podemos encontrar na internet vários depoimentos sobre o caminho e diferentes razões para fazer. Eu linkei alguns motivos. Primeiro, fugir do cotidiano, buscar a paz em contato com a natureza, desafiar os limites do corpo e, para os mais ousados, buscar uma experiência com Deus. Eu particularmente penso que o caminho envolve tudo isso, mas é preciso conhecer o que estamos procurando. E explico. Fugir do cotidiano, para mim, é um esvaziamento de tudo que nos afasta de Deus, e isso exige muita reflexão e um constante exercício mental. A paz eu entendo como um momento, uma porção de paz, que a duração dependerá justamente do nível de esvaziamento que conseguirmos. Desafiar os limites do corpo eu vejo como um esgotamento físico que nos ajuda a não pensarmos e, consequentemente, esvaziar a mente. Já a experiência com Deus, eu penso que é o principal motivo de se fazer o caminho de Santiago, que é o resultado de tudo isso que falamos, mas não é tão simples. É preciso saber onde buscar Deus. Por isso, para explicar o meu motivo de fazer o caminho de Santiago de Compostela, eu preciso, como eu disse, voltar na reflexão, falar um pouco sobre a reflexão que eu fiz o ano passado. E o primeiro ponto, e talvez o mais importante dessa reflexão, seja compreendermos a Santíssima Trindade. Eu vou começar então falando sobre uma fala do Papa Francisco em junho de 2021, na Praça São Pedro, que ele falava justamente sobre a Santíssima Trindade. E ele disse o seguinte: nesta festa celebramos Deus, o mistério de um único Deus. E esse Deus é o Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas, mas Deus é um só. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Mas não são três deuses, é um Deus em três pessoas. Trata-se de um mistério que foi revelado por Jesus Cristo, a Santíssima Trindade. O Papa ainda diz: ao Pai, a quem rezo com o Pai Nosso, ao Filho, que me concedeu a redenção, a justificação, e ao Espírito, que habita em nós e na Igreja. Embora pareça estar claro para todos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em nós, tal como disse o Papa Francisco, nem sempre agimos como se Deus, na pessoa do Espírito Santo, estivesse dentro de nós. Além disso, muitas vezes fazemos confusão ou não compreendemos a diferença entre alma e espírito. Na internet, podemos achar definições de alma como ser, vida ou criatura. A partir dessa definição, tomando como base a alma sendo a essência da vida, vamos agora entender teologicamente o ser humano, distinguindo o que é corpo, alma e Espírito Santo. E para isso teremos que voltar um pouco na cronologia teológica. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1, 1 e 2. Notem que naquele momento o Espírito de Deus não estava dentro do homem, mas fora,
E ainda no mesmo livro temos: o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Gênesis 2:7. Agora, o homem tinha o corpo feito do barro da terra, mas Deus também inspirou no homem o sopro da vida, que originou a alma, concedida a cada ser vivente de forma individual e para toda a eternidade. Embora o primeiro limitado no tempo, corpo e alma estavam unidos, mas o Espírito de Deus continuava fora dele. Estando o Espírito de Deus fora, o homem se comunicava com Deus através dos seus escolhidos, como Noé, Abraão, Moisés, Isaías, entre outros. E no livro do Êxodo fica claro que o ser humano, buscando Deus fora, depositava sua fé naquilo que estava mais próximo, que pudesse ver ou tocar, e com isso muitas vezes acabava adorando falsos deuses. Obviamente, aquela atitude era reprovável por Deus, que, somada à corrupção da humanidade, mantinha seu espírito afastado cada vez mais do homem, a ponto de se arrepender de tê-lo criado. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor. Gênesis 6:6. Mas Deus é amor e, portanto, bondoso, cheio de graça e misericórdia, que por um único homem, Noé, ele desistiu de exterminar da superfície da terra o homem que havia criado. Noé, entretanto, encontrou graça nos olhos do Senhor. Gênesis 6:8. Assim, pela graça de um só, Deus não se afastou definitivamente da presença do homem, mas seu espírito continuava fora dele, e assim permaneceu por muito tempo. Apesar da humanidade continuar vivendo na escuridão, Deus, sempre misericordioso e paciente, percebeu que o homem precisava de uma luz para guiá-lo, ter em quem depositar toda a sua fé e esperança da ressurreição. Nesse momento, Deus começou a anunciar o que seria nossa maior dádiva e certamente nossa maior bênção. Em Isaías temos: pois eu vou criar novos céus e uma nova terra. O passado já não será lembrado, já não volverá ao espírito, mas será experimentada a alegria e a felicidade eterna daquilo que vou criar. Isso realmente é maravilhoso. E através de Isaías, Deus já começava a anunciar a chegada de Jesus Cristo, uma luz na escuridão, origem de uma nova face do mundo. Assim, nossa maior dádiva e bênção começaram a se realizar em Maria, quem primeiro experimentou a intimidade do Espírito Santo e, pela força de Deus, deu à luz a Jesus Cristo, o próprio Deus Filho. O Espírito Santo descerá sobre ti e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Lucas 1:35. Após aquele momento, Maria passou a estar literalmente com Deus dentro de si, primeiro através do Espírito e depois por carregar em seu ventre o próprio Deus Filho. Para ela, já não havia somente corpo e alma, pois o Espírito de Deus agora estava dentro, formando corpo, alma e Espírito Santo. Naquele momento, a humanidade voltou a experimentar a proximidade de Deus, não pelo Espírito Santo, pelo menos não ainda, pois passou a conviver com o próprio Filho de Deus, que lhes mostrava o caminho da salvação. Deus continuava fora, porém não mais distante. Naquele momento, Deus começava a se aproximar do homem. A nova esperança surgiu e nos foi revelada por João Batista, que proclamava que viria alguém mais poderoso do que ele, que não batizaria com água, mas com o Espírito Santo. Eu os batizo na água, mas eis que vem outro mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de lhe desatar a correia das sandálias, e vos batizará pelo Espírito Santo e no fogo. Lucas 3:16. Embora convivendo com o próprio Deus, era difícil para a humanidade entender que naquele momento se iniciava a nova época anunciada pelo profeta Isaías, e Jesus disse:
Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Depois de ir e vos preparar um lugar, voltarei e vos tomarei comigo, para que, onde eu estou, também vós estejais, e vós conheceis o caminho para ir onde eu vou. João 14, 1, 3 a 4. O convívio do Filho de Deus com os homens duraria pouco, apenas o suficiente para ele nos ensinar o caminho da salvação, mas algo nunca experimentado pelo homem estava para acontecer, e Jesus continuou: Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. João 14, 15 a 17. De fato, essa dádiva de Deus, o Paráclito do Espírito Santo, não pode ser vista, mas experimentada no íntimo do coração. O Filho de Deus partiria, mas para sempre continuaria unido a nós, ainda de maneira mais íntima, e o homem não estaria órfão. Então Jesus concluiu: Eu não vos deixarei órfãos, voltarei a vós. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Presta bem atenção nisso. Naquele dia conhecereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João 14, 18 a 20. De fato, não vagaríamos mais solitário pela terra. Não precisaríamos mais da intercessão dos profetas ou dos escolhidos por Deus. O próprio Deus nos deu o privilégio de estar com Ele em nosso coração. Tal fato foi testemunhado por Santo Agostinho, que escreveu em seu livro Confissões: Tarde te amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que estavas dentro de mim e eu lá fora te procurar. Estavas comigo e eu não estava em ti. Bom, dito isso, eu posso responder a vocês que o meu motivo particular de fazer o caminho de Santiago de Compostela é me aproximar de Deus e poder senti-lo dentro de mim. Mas para isso, preciso me esvaziar das coisas que me afastam dele. E vocês poderiam me perguntar: quando você sabe que se esvaziou? Bom, eu pensei muito sobre isso e percebi que quando nos encontramos chorando, seja na alegria ou na dor, nesse momento nos esvaziamos. E vocês ainda poderiam me perguntar também: o que você espera dessa experiência? Eu entendo que toda experiência com Deus resulta em transformação. Portanto, nesse caminho eu espero voltar transformado ou pelo menos em busca de uma transformação. Abraços a todos e até lá.